Hoje a nossa aula de ciências, página 263. Vamos dar continuidade ao módulo 9, porque muitos animais não existem mais. Ler, conheça o cliptodonte, um ancestral gigante do tatu. Hoje iremos falar da importância dos fósseis, pois são as pistas que possibilitam a comparação entre os seres vivos do passado e os atuais. Saiba mais sobre o tatatataravô do tatu. Grandalhão e lento, o cliptodonte era protegido por uma grossa cobertura óssea. Cobertura óssea, estrutura feita de ossos que serve de proteção. E bem que precisava desse escudo, pois um de seus predadores era o tigre dentes de sabre. Esse outro animal aqui. Ao lado temos a primeira imagem, que seria o cliptodonte, e na segunda imagem, o tigre dentes de sabre possuía 2 dentes muito afiados, usados para matar suas presas. Além da cobertura especial, o cliptodonte contava com uma cauda forte e espinhosa, que pode ter funcionado como uma arma de defesa. Ele provavelmente se alimentava de grama e pequenos arbustos e passava boa parte do dia mastigando. Estudando fósseis desses animais, pesquisadores descobriram que ele pode ser um antepassado dos tatus, que surgiu há cerca de 100 mil anos na América do Sul, se espalhou pelo continente e se extinguiu há aproximadamente 10 mil anos. Voltando aqui na nossa imagem, ele é muito semelhante ao tatu. Partes do corpo do cliptodonte. A cabeça e o pescoço eram bem pequenos. A carapaça, formada por placas ósseas unidas, chegava a ter 5 centímetros de espessura, grossura, e era resistente a mordidas de predadores. As pernas eram fortes e curtas. Vou colocar aqui na imagem para vocês irem observando a imagem enquanto eu faço a leitura. As pernas eram fortes e curtas e ele caminhava devagar. A carapaça dura se estendia até a cauda. A cauda forte e curta terminava com espinhos pontiagudos. Raio-X da fera. Tamanho 3 metros de comprimento. Altura 1,5 metro. Peso cerca de 1,4 tonelada. Alimentação plantas. Onde viveu? Na América, época Pleistoceno, há cerca de 100 mil anos. Então, temos aqui o cliptodonte. Ele era muito grande, né? Então, essa é a grande importância dos fósseis, porque conseguimos ter essa possibilidade de comparação entre os seres vivos do passado e os atuais. Um desses fósseis encontrado por Darwin e que deixou intrigado foi o cliptodonte, que é esse aí na imagem, um animal imenso e que parecia um tatu gigante. Voltando. Página 264. Atividade 2, questão 1. Como os paleontólogos podem obter informações tão detalhadas sobre um animal extinto como o cliptodonte? Lembrando que os paleontólogos, eles são pessoas que estudam os fósseis. Então, queremos saber
Como eles conseguem obter essas informações tão detalhadas sobre um animal extinto? Questão 2. Observando aqui a imagem, conseguimos ter mais detalhes sobre esse animal comparando ao tatu-peba. Há quase 200 anos, o jovem naturalista Charles Darwin ficou impressionado com a grande semelhança entre o fóssil do Cliptodonte, que ele havia desenterrado, e o tatu-peba, um animal que ainda existe nos dias de hoje. Haja como um naturalista, compare as imagens do Cliptodonte e do tatu-peba e identifique as semelhanças entre eles. Então, aqui embaixo, vocês vão responder as semelhanças, a coloração, a presença da carapaça, que seria como se fosse um casco, né? Desses animais, a parte da cabeça, a cauda. Vocês irão colocar essas semelhanças. Questão 3. Imagine que você é um paleontólogo que encontrou alguns fósseis e registrou suas observações sobre eles. Agora, levante hipóteses sobre a vida desse animal, escrevendo em seu caderno o que cada item observado pode indicar. Então, agora vocês são paleontólogo e vocês irão responder sobre essas dicas que tem na letra A, B e C. Existem marcas de mordidas em alguns ossos. O que isso pode dizer? Letra B. Os dentes são afiados, têm 20 centímetros de comprimento e se parecem com lâminas. Quando um dinossauro, vamos colocar assim como esse exemplo, ele tem os dentes afiados, o dente muito grande. Esse animal ele pode ser o quê? Herbívoro, carnívoro? Letra C. Este animal possuía grandes garras em formato de gancho nos polegares. E agora, como que esse animal pode ser? Agora, dá stop no vídeo para vocês tentarem responder na página 264 as atividades. Vou voltar com a correção da página 264 para darmos continuidade na página 265 e 266. Tudo bem? Então, vou esperar vocês e vou começar com a correção das atividades. Voltando então com a correção da atividade 2, questão 1. Como os paleontólogos podem obter informações tão detalhadas sobre um animal extinto, como o Cliptodonte? Através dos fósseis, os paleontólogos fazem observações, medições, comparações e usam até programas de computador para simular os seus movimentos. Questão 2, temos que escrever a semelhança. As semelhanças visíveis são a coloração, castanho, com tons laranja e marrom, a presença da carapaça que reveste o dorso, parte da cabeça e a cauda, e a cabeça e o pescoço bem pequenos, pernas curtas. Então, temos aqui a coloração, que é muito parecida, que é muito semelhante, a presença da carapaça, que seria essa parte mais firme, né? Passando pela cabeça até um pouco mais a cauda. E o pescoço muito pequenininho e as pernas mais curtas.
Questão 3. Aqui precisamos responder a letra A, B e C. Existem marcas de mordidas em alguns ossos. Não coube muito aí a resposta, então vou fazer a leitura para vocês. Existem marcas de mordidas em alguns ossos. De acordo com a característica descrita, podemos sugerir que esse animal foi vítima de predadores ou que lutou com outros animais. Então, se encontramos mordidas em alguns ossos, esse animal pode ter lutado, né, para sua sobrevivência. Ele foi uma vítima. Letra B. Os dentes são afiados, têm 20 centímetros de comprimento e se parecem com lâminas. Então, 20 centímetros seria como se fosse uma régua. A régua tem 30 centímetros. Indica que o animal era carnívoro. Então, os dentes são grandes e também bem afiados, como se fosse uma lâmina. Então, indica que esse animal é um carnívoro. Ele se alimenta de outros animais. Letra C. Esse animal possuía grandes garras em formato de gancho nos polegares. A presença de grandes garras em formato de ganchos nos polegares indica que esse animal era um predador, como se fosse uma águia, né? Esses ganchos. Página 265. Sítios paleontológicos. Eles são reconhecidos pela Constituição Federal Brasileira como patrimônio cultural. Temos aqui em observar imagem, os paleontólogos fazem escavação em sítio paleontológico e logo abaixo, ferramentas usadas por paleontólogos ao fundo, parte de uma presa de mamute. Então, eles encontraram uma presa de mamute. Voltando, peguem o marca-texto e iremos grifar. Sítios paleontológicos são os locais onde se encontram os fósseis na natureza. E eles existem em vários locais do mundo. Observe uma equipe de paleontólogos trabalhando e também as ferramentas que utilizam. Percebam aqui que eles estão dentro de uma escavação, dentro de um buraco, ok? Eles encontram vestígios. Pensamos assim, os vestígios, quanto mais fundo, mais antigo. Por quê? Porque aconteceram grandes mudanças no nosso ambiente. E conhecendo um pouco dessas mudanças, desses momentos e das extinções de animais e plantas, podemos concluir que, quando o ambiente sofre modificações, as espécies de plantas e animais que não conseguem sobreviver acabam desaparecendo, ou seja, sendo extintas. Lembrando um pouquinho da grande mudança que ocorreu da queda de um grande meteorito sobre a Terra. Ele impediu que a luz solar entrasse com os raios solares, ok? Assim as plantas acabaram morrendo, decorrência os herbívoros e depois os carnívoros, porque com essa grande queda do meteorito sobre a Terra, fez com que uma enorme quantidade de poeira cobrisse a atmosfera. Por isso, muitos estão lá no fundo. Essa camada de poeira abaixou, fazendo com que esses animais que foram extintos fossem soterrados. Então, é por isso que os paleontológicos precisam encontrar esses fósseis e é necessário a escavação. Por quê? Porque eles estão soterrados por camadas de sedimentos. O que seria isso? Areia solidificada ou rocha. Então, esses vestígios, quanto mais antigo, mais lá no fundo estão, pois à medida que o tempo avança, novos vestígios caem
novas camadas de sedimento se formam e o sítio vai apresentando uma maior espessura de camadas. Na questão 2, temos, observando as ferramentas usadas pelos paleontólogos, você conclui que o trabalho de escavação é rápida ou demorada? Como você chegou a tal conclusão? Voltando aqui na nossa imagem das ferramentas, são ferramentas de serviços muito lento, porque é uma coisa que precisa ter muita paciência. Então, é um trabalho de escavação, é muito lento e exige paciência para não danificar o material. Precisa ter muito cuidado. É possível chegar a essa conclusão observando as ferramentas, que são pequenas e projetadas para o trabalho delicado, como remover pequenos fragmentos de rocha grudado nos fósseis. Então, percebemos aqui que é um serviço muito demorado, certo? Página 266. Dos sítios paleontológicos aos museus. Agora, vamos passar um vídeo para vocês assistirem sobre os sítios paleontológicos, sobre os fósseis, antes de dar início sobre os museus, ok? Dinossauros. Os paleontólogos vão a campo pesquisar, encontrar e, claro, resgatar esses fósseis para levar aos museus. É um laboratório onde eles vão identificar cada uma das espécies encontradas. Ao ir a campo, eles vão utilizar vários equipamentos, como picareta, pincéis e muito gesso para poder preservar esses fósseis até chegar ao museu. Lá no museu, cada peça, cada exemplar vai passar para o laboratório e serão identificados por comparação de espécies já catalogadas. O laboratório é muito bem equipado. Você precisa, é claro, estudar bastante. Mas antes de continuarmos, você sabe de onde vêm os dinossauros? Olá, tudo bem? Observe essa formação rochosa, provavelmente 350 milhões de anos. Se a gente olhar aqui as camadas, como elas são sobrepostas, é aqui que você às vezes encontra fósseis de dinossauros ou de animais, seres que viveram há milhões de anos atrás. Muito legal. Ovos, crânios ou até mesmo esqueletos inteiros são achados interessantíssimos e muito raros. Após serem encontrados, cada exemplar, peça, vai para a coleção científica. Você sabe o significado da palavra dinossauro? É lagarto terrível. Todo mundo lembra, é claro, do Tiranossauro Rex, o feroz e assustador lagarto tirano-rei, que é o significado da palavra Tiranossauro Rex, lagarto tirano-rei. E a palavra dinossauro significa lagarto terrível. Não sabemos se todos eram muito terríveis, né? Mas pelo menos os carnívoros, né, como o Carnotauro, T-Rex, o Velociraptor, esses sim atacavam os herbívoros. Eles viveram de 250 milhões de anos até 65 milhões de anos. Olha esses dentes assustadores. O Triceratops, com esses 3 córneos, eles usavam para se defender. Eram herbívoros, mas, claro, os Tiranossauro Rex tentavam caçá-los e eles tinham que se defender de alguma forma. Então, defendiam-se usando esses chifres. No mundo, são conhecidos mais de 1.200 espécies diferentes de dinossauros já catalogadas. Mas há muita controvérsia.
Vários cientistas acreditam que esse número não passa de 900 espécies, porque há muita confusão. Por exemplo, eles encontram um pedaço de osso e já identificam como uma espécie nova, mas isso pode se tratar de uma espécie já conhecida. Então é por isso que esse número não passa de 900 espécies de dinossauros já catalogadas no mundo. Dos sítios paleontológicos aos museus. No Brasil, os sítios paleontológicos estão em quase todas as regiões. Veja no mapa a seguir os principais locais onde foram encontrados vestígios de dinossauros, ossos, dentes, ovos, pegadas e até coprolitos. É o nome dado pelos cientistas ao cocô fossilizado. Em algum desses sítios há espaços para visitação e é uma boa opção de turismo. Temos aqui um mapa do Brasil. São vestígios de dinossauros. Então, aonde tem essa patinha, foram encontrados vestígios de dinossauros. Então, temos aqui Porto Alegre, São Paulo, Campo Grande, Belo Horizonte, Cuiabá, Recife, João Pessoa, Fortaleza, São Luís. Então, aqui foram onde foram encontrados vestígios de dinossauros. Um dos mais importantes sítios paleontológicos do mundo está localizado na região nordeste do Brasil. Só lembrando vocês que saiu uma reportagem há alguns anos atrás que eles encontraram um fóssil de dinossauro aqui na região de Marília. Muito legal, né? No estado da Paraíba, capital João Pessoa, é o chamado Vale dos Dinossauros. Então, o maior sítio paleontológico do mundo está localizado na Paraíba. O nome é Vale dos Dinossauros. Neles são encontradas trilhas formadas por rastros de mais de 50 tipos de pegadas de animais pré-históricos, entre eles o estegossauro, o alossauro e o iganodonte. Trilha de um iganodonte no Vale dos Dinossauros. Página 267. Peguem também o marca-texto, vamos grifar. Mas como os fósseis são encontrados? Os cientistas descobriram que, na maioria das vezes, os fósseis estão preservados nas rochas. Quando um fóssil é encontrado em um local, os paleontólogos continuam buscando por outros fósseis no entorno, pois, geralmente na região onde se encontra um fóssil, existem outros próximos. Então, grifem também. Geralmente, na região onde se encontra um fóssil, existem outros próximos. Algumas vezes, os fósseis são descobertos acidentalmente em locais que estão sendo explorados ou transformados pelos seres humanos, como na construção de estradas e de ferrovias, em pedreiras e mineradoras e etc. Depois de encontrar o fóssil, o paleontólogo fotografa e documenta sua posição. Em seguida, pode optar por retirá-lo do local e o levar ao laboratório de paleontologia, onde será feita a limpeza e outros procedimentos para estudá-lo. Muitas vezes é feito também um molde, nome dado
a peça que tem como finalidade produzir cópias exatamente iguais de um objeto. O molde do fóssil, criando-se uma réplica exemplar de um objeto que não é original. Essa réplica pode ser exposta em museus junto com o fóssil original e, neste caso, serve para que o público possa conhecer aquele animal. Então, é muito importante a preservação dos sítios paleontológicos para a continuidade das pesquisas e a divulgação para a comunidade a respeito dos dinossauros, suas espécies e de tudo mais. Você sabia? Algumas árvores, como o pinheiro, quando tem um galho quebrado ou sofrem o ataque de insetos em seu tronco, por exemplo, produzem uma substância chamada resina, que a protege da ação de bactérias ou de outros insetos. Como a resina é uma substância pegajosa, quando insetos ou outros pequenos animais entram em contato, ela fica grudado e morrem rapidamente. Esta resina, por sua vez, pode sofrer reações químicas e se transformar em âmbar, material capaz de preservar o animal que ali morreu por milhões de anos. Aqui nessa imagem temos um gafanhoto aprisionado em resina fossilizada. Então o âmbar, ele é o resultado da fossilização da resina e que este é um mecanismo de defesa da planta. Agora eu vou passar para vocês um vídeo explicando e mostrando para vocês o âmbar, que seria essa resina, que é o resultado da fossilização. Em muitos aspectos, a ideia de poder visualizar o passado é apenas um sonho distante. Mas felizmente a natureza nos presenteou com o âmbar. Além de ser uma bela pedra exótica, estas cápsulas do tempo, em muitos casos, podem conter momentos preservados em 3 dimensões de acontecimentos de milhões de anos. Quando se trata de fósseis, podemos dizer que o ápice da preservação é quando um animal é conservado em âmbar. A ideia de poder ver um animal de milhões de anos exatamente como ele era é simplesmente incrível. É como olhar por uma janela no tempo. O âmbar tem sido objeto da curiosidade humana desde a pré-história. Mas apesar de parecer uma pedra preciosa, o âmbar na verdade não é um mineral, e sim uma resina orgânica fossilizada. Essa resina é na verdade uma espécie de mecanismo de defesa contra bactérias e parasitas, que podem causar mal à árvore. Quando ocorre alguma ruptura na casca de uma árvore ou planta, a resina é liberada, selando o local e protegendo contra agentes externos, como um curativo natural. Esta resina é geralmente bem pegajosa e no meio desse processo, eventualmente pequenos animais, folhas, sementes e esporos podem ficar presos e serem envoltos por completo na resina. O resultado é uma das coisas mais incríveis que nossos olhos podem ver. Retratos perfeitos congelados no tempo de momentos que aconteceram há milhões de anos. Ao longo dos anos, vários achados interessantes têm ajudado os cientistas a entender como era a fauna e flora dos tempos passados, de folhas de árvores a aranhas e até mesmo pequenos vertebrados, e recentemente algumas descobertas particularmente interessantes. Um pequeno passarinho da era dos dinossauros, com bastante detalhes preservados. Também da era dos dinossauros, um par de asas de um passarinho, do qual não se recuperou o corpo. E talvez o mais incrível de todos, uma cauda de um pequeno dinossauro coberta de penas. Neste último caso, foi a primeira vez que nós pudemos ver com nossos próprios olhos como seria a aparência em vida de um dinossauro não aviano, mesmo que seja apenas uma pequena parte do animal.
Mas infelizmente, os fósseis são objetos cobiçados por colecionadores e são vendidos clandestinamente no mercado negro. Com o âmbar não seria diferente. Mas nesse caso, há ainda um agravante, pois o âmbar é vendido também como gema para ser usado em adornos, como anéis e colares. Por conta disso, em alguns países onde a extração de âmbar não é devidamente fiscalizada, os comerciantes acabam destruindo tesouros preciosos, por achar que os seres preservados são apenas sujeira que reduzem o valor da peça. Infelizmente por isso, não sabemos quantas peças incríveis nós perdemos para sempre devido à extração do comércio ilegal destes fósseis. Porém, graças a essas 3 descobertas importantíssimas que citei por último, está havendo um processo de conscientização dessas pessoas para que entendam que o valor das peças com seres preservados é muito maior. E quem sabe daqui para frente descobertas ainda mais incríveis possam ser reveladas pela ciência. Esse poder de preservação que só o âmbar oferece faz dele a joia mais preciosa para o estudo do passado do nosso planeta. Tarefa, atividade 3 e 4 das páginas 270 e 271. Atividade 3, de acordo com o que você estudou sobre fósseis, escreva uma legenda para cada uma das imagens abaixo. Temos 2 imagens de fósseis fossilizados. Então, os cientistas, eles observam e estudam esses fósseis para observar o modo de vida desses animais, as características físicas e como era o modo de vida. Então, vocês vão escrever uma legenda para a primeira imagem fossilizada e a segunda imagem. Eles estão em rochas. Página 271, atividade 4. Nas imagens abaixo estão os fósseis de um dinossauro herbívoro e de um carnívoro. Observe-as e compare-as. Em seguida, contorne a imagem daquele fóssil que você acredita ser o dinossauro herbívoro e escreva em seu caderno como você chegou a essa conclusão. Acabamos de estudar sobre o carnívoro. Então, tem uma grande diferença que vocês precisam prestar muita atenção nos dentes, nos maxilar aqui, ó. Então, prestem muita atenção a respeito dos dentes, para vocês descobrirem qual é o dinossauro que seria o herbívoro. Irão circular esse dinossauro herbívoro, ok? Pessoal, um beijão a todos e até a próxima aula.